Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, começando agora um módulo novo, um módulo imperdível, que é técnicas e ferramentas para você aumentar a sua performance, o seu desempenho, a qualidade dos seus produtos e serviços. E hoje um programa especial, um programa realmente diferenciado. Temos aqui a grata presença de meninas e um rapaz de vários lugares do mundo que vieram prestigiar a gravação aqui do programa Interbusiness, e também da Ângela, responsável por esse grupo de intercambiários que está aqui. Então, esse programa está imperdível, você não pode de forma nenhuma deixar de assistir e de participar desse que eu considero um diferencial aqui no programa, tá certo? E vamos então apresentar as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Elise, dos Estados Unidos. Amanda, dos Estados Unidos. Sebastian, do México. Carolina, da Polônia. Melina, da França. Melanie, da Dinamarca. Naomi, de Taiwan. Eu sou a Ângela, primeira intercambiária do Rotary Club de Bilac, e na realidade a proposta de vir aqui hoje na TV Araçatuba é uma grata satisfação de trazer os intercambiários que estão aqui na cidade, para conhecer um pouco das empresas, culturalmente, como é que elas realmente se desenvolvem, né, nos seus programas. E aí eu estou falando realmente a questão da profissionalização, porque é bem diferente visitar uma empresa bem artesanal com aquelas que são uma das gigantes que nós temos aqui nessa região. E a Ângela tem essa experiência pessoal e profissional de ter feito intercâmbio, e ela sabe como isso mudou a vida e mudou o desempenho e a percepção de valor que ela tem nas empresas. Por isso que eu te convido para assistir esse programa está especial, e nós vamos então fazer um programa dinâmico, como sempre, mas agora enriquecido por pessoas de Taiwan, Dinamarca, França, Polônia, México, EUA e todo mundo torcendo para o Brasil na Copa. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, hoje contando com a presença da Ângela Tani, que esteve aqui a princípio apresentando as intercambiárias do Rotary, e hoje está num programa novo para falar da experiência profissional dela, para falar sobre performance, né, para rechear o conteúdo que nós estamos iniciamos semana passada sobre esse assunto, e ela vai então nos dizer, já que trabalha com empresas, tem experiência corporativa, sobre sua vivência e sobre como que a gente pode de fato enriquecer nossa vida pessoal e nossa vida profissional. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença, e eu queria que você contasse um pouquinho. Nós tivemos aquele contato com as intercambiárias, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua formação, né? Se você é de Araçatuba, se não é, né? E como que você vem trabalhando. Eu sei que você me contou aqui nos bastidores que você agora está com um trabalho fixo aqui, eu acho que está morando já aqui, né? Sim. Bom, na realidade, eu sou nascida e criada aqui em Araçatuba. Eu fiz um intercâmbio cultural de jovens do Rotary em 1993, estive nos Estados Unidos. Eu fui a primeira intercambiária do Rotary Club de Bilac. Eu sou, na verdade, após esse período, eu fui morar em Belo Horizonte, onde eu me formei em comércio exterior. Posteriormente eu fiz pós-graduação lá na FGV de São Paulo, e depois de 20 anos com experiência em estratégia de marca, né, eu venho para Araçatuba, eu retorno para cá a convite de algumas empresas, e é onde eu estou fixando residência novamente. Que bacana. Você que está nos assistindo em casa, veja, você já compreendeu, espero que você já tenha percebido logo de cara porque o meu convite para a Ângela participar, estar aqui um programa inteiro com a gente. Minha colega de FGV, trabalha com estratégia de marketing, de marcas, na verdade, e estratégia de marca é um assunto riquíssimo, importantíssimo. Eu tenho falado ao longo dos programas aqui sobre marca, e ela é uma pessoa que tem na essência do trabalho dela essa questão da estratégia de marca, e tem uma empresa, né? Exato. Hoje você tem sua empresa que está aqui, acho que começou em Belo Horizonte? Comecei em Belo Horizonte, né, prestando serviços, depois de muitas experiências em multinacionais, né? Que empresa você
você passou, Ângela? Olha, eu passei pela Nortel Networks, pela Iveco, Case New Holland, já passei também por grandes que não são multinacionais, mas são muito grandes, muito fortes, como o grupo SBF, né, que é a Centauro, by Tennis e atualmente a Nike Store. Né, e hospital evangélico, enfim, deu para atuar bastante em vários segmentos, incluindo-se a Mini BMW, trazendo essa marca para o Brasil. Que maravilha, olha, uma experiência rica, uma pessoa com vida corporativa, uma pessoa que tem uma linguagem de negócios que facilita e enriquece esse programa. Então, eu já vou te propor um primeiro desafio. Sim. Passando por todas essas empresas importantes, empresas multinacionais, empresas que têm padrões de desempenho muito criteriosos, tem os indicadores de desempenho, né, os KPIs muito claros, ou seja, tudo que precisa se atingir para se qualificar um processo, um produto ou um atendimento como bom, regular ou ótimo. O que você acha hoje que é uma competência, ou quais são as competências que um profissional deve ter e deve se preparar para desenvolver para merecer estar numa grande empresa, numa empresa multinacional ou mesmo num grande grupo nacional? Eu acho que a grande tônica está na especialização, mas não na especialização focada apenas numa área, mas ser um especialista em ser generalista, vamos dizer assim, né? É conhecer um pouco de cada área, é entender o que é que o colega faz, o que um outro departamento, um outro setor, ele pode fazer para agregar o seu trabalho e você fazer isso em troca também. Quer dizer, sempre estar trabalhando em parcerias, porque é muito comum, muitas vezes, alguns departamentos preferirem trabalharem somente focado nas suas próprias metas e esquecendo ao longo que, na verdade, a empresa ela funciona com várias outras pessoas, perfis, personalidades, metas diferenciadas e globais também, né? E na realidade, assim, ao final, o alvo é o mesmo. Isso. Então essa característica que você disse muito importante de multifuncionalidade, sim, ou seja, ser capaz de se desenvolver em frentes diferentes e ser capaz de se relacionar com pessoas diferentes, né? E eu quero depois fazer um link com isso a respeito da experiência com as intercambiárias, tá? Nós vamos chegar nisso aí já já. Mas o que você percebe hoje que no comportamento das pessoas dentro da empresa é importante sobre este tema equipes, né? Não grupos de pessoas que cada um faz o seu trabalho e não liga para o que está do lado e não é capaz, por exemplo, de dar um ponto de vista sobre um produto ou um processo que um outro departamento está desenvolvendo e dar sua contribuição para outras áreas, né? Eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente como que você vê isso. O que é importante para que as equipes funcionem de forma adequada? Bom, respeito em primeiro lugar, né? Eu trago uma bagagem, você traz uma bagagem diferente, como outras pessoas das nossas equipes também. Então, respeito para mim é uma coisa assim que é primordial, essencial. Após isso, eu acho que é ser flexível, né? A flexibilidade, ela também transita nos meios e a partir do momento em que a gente tem essa flexibilidade, tudo é muito mais fácil de negociar prazos, negociar planos, vamos negociar, na verdade, as metas, as atribuições. Então eu acho que esses dois pontos são os primordiais. Olha, então você que está nos assistindo em casa, preste muita atenção. Respeito em primeiro lugar, flexibilidade, estas habilidades em negociar soluções, saídas alternativas para a empresa, todas as coisas que a Ângela está dizendo aqui, eu assino embaixo, porque realmente é o que a gente vive, né? Não adianta fugir da essência do mundo corporativo, né? Com certeza. Educação corporativa é um tema que falta muito, e eu acho que quando a gente sai dos grandes centros e vem mais para o interior, a gente percebe que isso faz muita falta.
Por isso a razão desse programa estar no ar, com bastante sucesso. Vocês que são muito generosos em avaliar o programa Interbusiness, e por isso esse bate-papo com a Ângela, que é muito rico, e você não pode perder o próximo bloco. A gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, falando com a Ângela Tani sobre performance, sobre a vida corporativa. Ela que tem uma vida muito rica, fez intercâmbio, trabalhou em várias multinacionais, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Ângela. Como que a experiência do intercâmbio enriquece na vida profissional, né? E por que ela enriquece? Como que as empresas, na hora que vão contratar um trainee, por exemplo, para uma multinacional, eles olham e veem aquela bagagem internacional? Como e por que isso de fato é muito importante no processo seletivo? Bem, quando eu estive nos Estados Unidos, na realidade eu fazia questão de a cada 15 dias visitar uma empresa diferente. Para mim não me importava se era uma grande companhia, uma empresa menor. Enfim, e tudo isso nessas visitas durante um ano, na realidade, eu comecei a perceber quais eram os meus talentos profissionais. Então, você imagina, porque chega aos 17, 18 anos, todo mundo tem que tomar uma decisão, nem sempre todo mundo toma uma decisão acertada. E eu saí daqui do Brasil, na verdade, com um monte de interrogação, né? O que é que eu vou fazer? Vou estudar medicina, engenharia, né? Eu vou para o marketing, vou para o jornalismo, quer dizer... E, na verdade, eu não tinha ideia. Quando eu retorno, eu já sabia o que e como eu gostaria de trabalhar. Bem, dentro desse programa de intercâmbio, por exemplo, eu tive a oportunidade também de assimilar novos idiomas e conhecer pessoas do mundo inteiro. E o que foi muito bacana, por exemplo, na minha experiência, que hoje, falando-se 5 idiomas, hoje eu sempre viajei o mundo inteiro a negócios, já fiz negócios com ex-intercambistas também, o que foi muito bacana. Então, é uma abertura de portas. E a partir do momento, né, que as pessoas, elas fazem o intercâmbio, elas retornam para o seu país. O que eu percebo, conversando com a maior parte de ex-intercambistas, a resposta é unânime. O fato de ter morado num outro país mostra exatamente a flexibilidade, mostra-se o respeito. Essas pessoas são conhecidas como embaixadoras da paz. Capacidade até de se expor, correr mais riscos, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, isso tudo é muito importante. Anos atrás, as pessoas, elas não tinham, por exemplo, a mínima noção do que é vir para o Brasil. As pessoas achavam, por exemplo, vir ao Brasil é morar na selva, os carros aqui eram rinocerontes, enfim. E não tinham ideia real do que era o nosso país. Hoje, por exemplo, pessoas que já passaram por aqui, que conhecem o idioma português, conhecem um pouco mais da cultura, elas vêm hoje trabalhando aqui como expatriados, né, extremamente felizes. Por quê? Porque o país hoje é um dos países que mais crescem no mundo, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso vale muito a pena. Dos intercambiários que estão aqui, eu faço votos que todos eles, né, eles tenham realmente assim uma ascensão profissional bem grande, né? E conhecendo, por exemplo, o português. O português é um idioma que ele é falado em poucos países, mas é um diferencial, e é sempre esses diferenciais que faz a diferença numa contratação, que faz a diferença, por exemplo, em mostrar para o executivo ou para o empresário que está contratando: olha, eu estou disposto ou sou disponível a conhecer outras oportunidades. Né? Eu acho que isso é muito rico. Você que está em casa nos assistindo, que é adolescente ou que tem filhos adolescentes, ou que pensa também em reciclar sua vida profissional. Hoje a gente sabe que tem intercâmbios, né, Ângela, para pessoas mais maduras, mais experientes, e os ganhos acontecem em todas as faixas etárias.
Não é necessariamente não é muitas vezes em função da técnica em si, de estar conhecendo empresas diferentes no outro mundo. Mas o que a Ângela está dizendo para a gente aqui é que as pessoas se tornam pessoas melhores por se colocarem em novas situações, numa cultura diferente, aprendem uma língua, muitas vezes começam com muito receio, mas se dispõem a correr o risco de se afastar da família, de ficar longe de casa, para conhecer um país que é uma incógnita, como a Ângela disse aqui, né? Muitas vezes as pessoas até fora do Brasil imaginavam que era meio os Flintstones, né? Andava lá no elefante, andava pisando no chão para andar com o carro, né? E vem um país que está crescendo, um país que forma executivos para o mundo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje nós temos executivos brasileiros em posições, inclusive na indústria automobilística, como CEOs de empresa automobilística, que é uma das empresas mais ricas do mundo, né? Então tudo isso o intercâmbio traz, né? Com certeza. E o conhecimento, né, quando você se dispõe a estar aberto para conhecer novas realidades, isso é fantástico, porque isso traz uma gama, uma bagagem, uma experiência que não tem preço, né? Recentemente nós recebemos no Rotary Club Oeste, onde eu sou membro, uma intercambiária, né? Ela é da Alemanha. E posterior a isso eu conheci uma intercambiária, né, dos Estados Unidos, a Elise. E ela falou assim: puxa, gostei da sua palestra, eu não sei o que é que eu vou fazer quando eu chegar nos Estados Unidos. Mas você foi lá e conheceu um monte de empresas e aí que a sua ficha caiu, puxa, eu queria fazer isso. E a partir de então já tem, né, desde o início do ano, a cada 15 dias eu saio com essas intercambiárias. E tem sido uma experiência assim, bem diferente, porque nós já chegamos a uma empresa que é extremamente automatizada, ela é pequena, mas é automatizada aqui na região. Já fomos para uma ONG, que a forma, a administração é completamente diferente. Já fomos numa empresa extremamente artesanal, já estivemos em veículos de comunicação, né? Então, assim, e empresas grandes também, então, assim, profissionalizadas, que não é aquela empresa familiar pequena em que a família faz o comando, não, eles fazem a gestão como conselheiros, mas é uma empresa extremamente profissionalizada. Então, são realidades extremamente diferentes também no mundo profissional, né? Uma coisa importante que você vem de multinacional, eu também, eu costumo dizer que quando a gente se afasta dos grandes centros, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, a gente vai percebendo muitas vezes que o mundo de negócios ele começa a ter características cada vez mais regionalizadas, né? E vai se perdendo o que a gente chama de coaching education, né? Aquela educação para o desempenho, aquela educação para o resultado, aquela educação para o respeito, que a Ângela disse que é muito importante, né? Todo o trabalho que a gente faz com pessoas diferentes e principalmente com aquelas que estão ao nosso lado, ele deve ser assentado no respeito. O que eu queria explorar com você no terceiro bloco, Ângela, é falar um pouco sobre a sua empresa, sobre a Gestalt, essa empresa que tem um nome muito sugestivo. Gestalt é um nome de uma técnica terapêutica inventada, criada por Carl Rogers, e que a Ângela se apropriou muito bem deste conceito para criar a empresa dela e para agregar valor agora aqui na nossa região. Então, por isso que eu te convido para assistir ao terceiro bloco do programa Interbusiness, com a presença dessa pessoa que está enriquecendo aqui a TV Araçatuba com a sua experiência de vida, com a sua experiência profissional, Ângela Tani. A gente volta no terceiro bloco, eu te aguardo. Retomando aqui o programa Interbusiness, aqui com a Ângela Tani. E vamos falar agora, eu estava batendo um papo com ela aqui nos bastidores a respeito de como ela vê essa diferença entre fazer negócio em São Paulo, fazer negócio fora do país, fazer negócio com grandes empresas, que tem um processo
extremamente técnico e muito mensurado, com padrões de extrema rigidez de desempenho, e vir agora para Araçatuba. Como que ela está sentindo esta diferença, Ângela, e o que a gente pode aprender com isso? Né? Eu tenho certeza que deve estar sendo uma outra experiência que você também deve estar se enriquecendo, né? Com certeza. Bom, tanto aqui, né, no interior de São Paulo, que eu percebo que tudo aqui é muito regionalizado e até culturalmente existem algumas resistências ou então algumas informações que elas não chegam não em tempo real, como por exemplo na capital. Quando nós falamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, as informações que vêm de fora para essas multinacionais ou mesmo para as empresas menores, elas são muito assertivas e tecnicamente muito rápidas. E já no interior, as coisas não são muitas vezes dessa forma, porque são empresas, as grandes, por exemplo, operacionalmente, elas estão dentro dentro de um contexto de negócios, exatamente, né? Você vai ter que editar que é diferente, né? As grandes empresas têm uma velocidade e uma pressão por resultado que eu acho que muitas vezes a gente não tem muito essa consciência. Exatamente. Né, no interior, não é isso? Operacionalmente as empresas aqui, elas são exímias, né? Não tem para ninguém. E então assim, quando eu falo de um tratamento regional, é a mesma forma quando eu implantei processos, por exemplo, em outros países, né? Então quando eu digo ir ao México para fazer com que uma matriz entenda que o sistema de comunicação Brasil é o clean, onde o menos é mais, porque os chineses eles adoram neon, muito colorido e tal. Então tudo isso é um processo cultural e que a gente tem que ir mudando aos poucos e desmistificando. Quando eu fui para o México, por exemplo, embora seja um país latino-americano, mas é uma cultura extremamente diferente, né? Então é o mesmo processo de você aprender um pouco daquela cultura e ao mesmo tempo você levar a sua informação da forma como você precisa tê-la naquele local. Eu queria fazer um link, Ângela, aproveitando a tua experiência com estratégia de marca, né? E te dizer e perguntar uma coisa para você. As pessoas às vezes têm uma visão quando não tem muita consciência e não passaram por processos de alto desempenho, é uma visão muito simplificada e às vezes muito imediatista com relação à construção da marca da sua empresa. Eu te digo isso porque muitas vezes na colocação, eu faço parte da gestão aqui da TV, né? Nós temos uma gestão aqui que está evoluindo a cada dia mais, mas eu percebo que a área comercial na TV, por exemplo, quando os nossos contatos estão no cliente, eles percebem que o cliente, a hora que ele faz um anúncio na TV, ele imagina que se ele gastou, por exemplo, R$1.000 numa propaganda da empresa dele, que já no outro mês ele vai ganhar R$2.000 ou R$3.000. Ou seja, eu queria que você falasse a respeito disso. Construir marca é uma coisa simples e rápida? Não é. É um exercício de paciência, como eu costumo dizer. Porque as pessoas, primeiro, elas têm que entender o que você faz, o que você vende, como é o processo, né? Cair no gosto popular ou no gosto do seu público-alvo é algo que tem que ser conquistado, é como um namoro, né? Para chegar ao casamento tem um longo chão ali, então realmente é algo que não se pode esperar assim, estou investindo agora, mas no mês que vem eu já tenho um retorno e um retorno extremamente positivo que eu possa pagar todas as minhas contas, não. A construção de marcas, ela é algo que vai aos poucos e essa é uma tendência hoje, né, não só para as grandes, mas para as pequenas também, porque o Brasil é um dos países que mais tem empreendedores
E quando a gente fala empreendedores, eu estou falando não só de startups, mas de pequenas empresas também, né? Claro. Eu acho essa experiência, essa vivência da Ângela muito importante, porque eu disse aqui num programa que quando às vezes nós passamos 2013 não foi um ano fácil, né? 2014 também tem sido para muitos analistas uma incógnita, não se sabe direito para onde o país vai, é um ano de eleição, né? A gente sabe que a questão política impacta fortemente a economia, né? Mas eu digo sempre assim, quando o mercado não está bom, não está fácil, é que nós precisamos mostrar a cara, nós precisamos anunciar, nós precisamos mostrar para o nosso cliente que a gente acredita na gente, que a gente acredita no mercado, que a gente confia no nosso produto e nosso serviço, né? E que isso faz a razão da gente existir, né? A ideia de construir uma marca, eu acho que você que está nos assistindo em casa, preste muita atenção nisso. Muitas vezes construir uma marca é humanizar, é mais do que ter um logo. É humanizar um atendimento, é humanizar, é trazer os seus valores como pessoa, como família para dentro do negócio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Esta relação de fazer uma marca, comunicar valor, né? De uma forma que toque de fato a percepção, a emoção das pessoas. Então, Marcelo, é uma coisa que é bem interessante essa pergunta, né? Por exemplo, as pessoas muitas vezes, elas imaginam que o trabalho de construção de marca ou do marketing, elas se confundem muito com a publicidade. Eu preciso aparecer mais, mas o aparecer mais para muita gente é estar em anúncios de jornal, de TV, de rádio, e elas se esquecem da essência que vem por trás disso e que é a raiz disso tudo, é a essência, então, que é a estratégia da marca. Então, o que é que eu vou comunicar? Como é que eu vou comunicar? De que forma que isso está sendo traduzido? Será que o que eu estou tentando mostrar para o meu público, ele está entendendo da mesma forma como eu gostaria? Ou como realmente eu estou indo de encontro às necessidades ou à mesma linguagem que o meu público gostaria de estar recebendo? Né? Então isso é muito importante e muitas vezes as pessoas esquecem, né, de tratar aquilo que você disse, né, que é a responsabilidade social, a sustentável, porque hoje em dia panfleto em alguns casos, em alguns negócios funciona extremamente bem, em outros é sujar a rua. Né? Claro, claro. Então, a gente tem que mostrar, realmente conseguir mapear realmente, por exemplo, o orçamento de uma determinada empresa e como com aquele orçamento a gente consegue traduzir tudo isso durante um determinado período para construir aquela marca, uma marca forte, né? Porque primeiro é o público-alvo, depois a gente trabalha, na verdade, com a espontaneidade. Então, por exemplo, hoje eu posso não ser uma caminhoneira, mas eu sei que a Iveco, eu sei que a Volvo, eu sei que uma Mercedes são grandes empresas, por exemplo, de caminhões. Mas primeiro, como é que elas trabalharam para que isso caísse num gosto popular ou no conhecimento popular, né? Eles trabalharam muito, na verdade, com a formação de opinião e isso é muito importante. E eu acho que a dica, né, que fica para você que nos ouve em casa é assim: toda marca bem-sucedida, que perene, né, temos marcas no mundo com mais de 400 anos de existência, já falei isso nesse programa, ela se assenta, ela se fundamenta em cima de uma coisa: a verdade. Né? A verdade da pessoa que começou aquele negócio, a verdade das pessoas que estão em volta dela. Isso vai criando uma personalidade, vai criando uma energia de um grupo que vai de alguma forma vai mostrando para o mercado uma coisa verdadeira, né? E as pessoas, o consumidor sabe quando existe fundamento, existe verdade num processo, num atendimento, na construção de uma marca, na proposta e no desenvolvimento de um produto, em função da verdade e do compromisso. As pessoas sempre falam para mim aqui, Ângela, que eu falo muito em credibilidade. Sim. Né?
E Marcelo, mas por que a credibilidade? Qual a importância da credibilidade, do nosso nome profissional, do nome da nossa empresa? Tudo, né? Tudo. Você disse uma coisa interessante que é a verdade, eu disse sobre o respeito, e tudo isso é transparência, né? Como você mesmo disse, hoje em dia, como o veículo de comunicação hoje está tudo muito rápido e muito assertivo, então as pessoas sabem ao certo, né? Quem é que está falando a verdade, quem é que está trazendo a mensagem e quem realmente ali está escondendo um pouquinho, né? Tá querendo, na verdade, mostrar um conteúdo que não tem, né? Um valor que não tem e que não está disposto a sustentar compromissos por longo prazo. Sim. Construir marca é assumir um compromisso de longo prazo, de décadas. Escuta o que eu estou dizendo, décadas. Marcas a gente constrói durante décadas, né? E a imagem é tudo, né? Se você der um vacilo... E custa caro. Né? Custa caro. Construir marca não é coisa barata, só que vale muito a pena. Porque você realiza um propósito de vida. Sim. Você deixa um legado para os seus filhos, para a cidade onde você começou. Muitas pessoas brincam e assim, às vezes criticam pessoas que ficaram muito ricas, como o próprio Warren Buffett, né? E se esquecem que o Warren Buffett é uma pessoa amada por toda a empresa, por todos os funcionários que ele tem, e ele tem mais de 1000 empresas. Eu acho que o bacana também vale ressaltar o empreendedorismo, né? Nós estamos falando exatamente numa região do interior de São Paulo, e onde existem muitas empresas familiares com nomes conceituados, outros fortes, mas exatamente na região, e muita gente me procura e diz assim, mas um trabalho de consultoria ou de construção de marca, ela é cara. Não, existem para todos os gostos, todos os preços, e ali a gente pode fazer dentro do orçamento. E tem que se avaliar a relação custo-benefício, ou seja, quanto você está investindo num processo de consultoria e quanto de fato aquilo está se revertendo para a sua empresa, e isso não é uma questão só de valor financeiro. Sim. Né? Eu sempre digo que às vezes empresas que ganham muito dinheiro estão num processo de entropia, estão sendo destruídas pelo lucro. Exatamente. Né? Já disse isso várias vezes aqui, muito cuidado que o lucro engana muita gente, principalmente quando a gente não tem conhecimento. E para a gente finalizar esse papo rico, esta troca aqui, com a Ângela, que está trazendo um conhecimento para a gente, que vem até de fora do país, eu queria que você dissesse, Ângela, um pouco da tua empresa. A Gestalt, ela vem, assim, de uma forma resumida, a proposta de trabalho para Araçatuba e região é o quê? O que você está entregando com o teu serviço aqui de diferencial para ajudar essa região que já está crescendo a crescer mais ainda? Bem, o meu trabalho ele se resume em estratégia de marca, ou seja, são estratégias de crescimento da marca, para vender mais, para que os funcionários realmente eles estejam alinhados, para que toda uma comunicação ela seja de forma efetiva e sem erros, sem equívocos na realidade, né? E mostrar realmente a força daquela marca, a força daquele produto, daquele serviço, em que o meu cliente ele possa traduzir isso em algo que seja de uma maneira bem enriquecedora e que seja também não só enriquecedora para a região onde ele está atuando, mas que tenha um benefício muito grande para os clientes dele também. Então, é sempre um círculo, né? Claro, claro. Ângela, olha, um prazer te receber aqui. Obrigada. Te desejo muito sucesso, né? Que você nos ajude a trazer uma nova cultura de negócios, que nos ajude a trazer mais transparência, mais velocidade, mais critério, que às vezes a gente sente que falta aqui, e essa é uma luta minha, é uma luta sua, é uma luta das pessoas que querem fazer Araçatuba crescer a cada dia mais, né? Então, muito obrigado pela presença. Eu gostaria também de agradecer aqui aos patrocinadores desse programa, o Sérgio Tomás da Construforte, o Carlos da San Rafael Grill, um restaurante que realmente se destaca há décadas e é um dos maiores exemplos de marca bem-sucedida
reconhecida que nós temos aqui na cidade, tá certo? A Tina Desarta Cursos, que vem colocando, vem propondo cada vez mais um trabalho diferenciado para você que quer entrar numa faculdade importante, numa faculdade de renome, tá certo? Então, Ângela, muito obrigado pela presença, conte com a gente aqui, um abraço para os colegas, para os rotarianos também da cidade de Araçatuba, e eu te aguardo no próximo programa Interbusiness.